Olá, eu sou a Fabiana. Eu sou o Hugo. Nós viemos aqui para contar um pouco da história do The Food for Real, né? Como isso tudo começou. O The Food for Real é um projeto de inclusão social através da alimentação. Tudo que a gente quer é desmistificar a questão da alimentação saudável, né? E aí que entra a questão da inclusão, que é a questão do glúten, né? Da ausência do glúten nos nossos produtos. Tudo começou porque eu tenho um pouco de intolerância ao glúten e era excluída socialmente pelos meus amigos, pelos meus familiares, então comecei a desenvolver as minhas próprias receitas e tal. E aí, a partir disso, criamos o projeto The Food for Real, porque vimos que mais de 1% da população portuguesa é celíaca, e isso trouxe uma urgência em resolver esse tema, sabe? Ou pelo menos trazer um pouco mais próximo da população. A partir disso, pronto, criamos o The Food for Real e fizemos com que as pessoas que têm intolerância e alguma restrição alimentar pudessem sentar à mesma mesa e compartilhar esses momentos tão importantes, né? Aqui em Portugal é tão evidente, né, essa questão de sentar à mesa e desse costume de compartilhar com os familiares, que nós não quisemos deixar esse tema de lado, né? E além disso, né, além da questão do glúten, a gente priva muito pela questão do sabor. Então, o que a gente traz aqui são sabores muito familiares, são sabores basicamente para desmistificar que a comida saudável ou sem glúten não tem gosto, não tem sabor, não sabe a nada. Então, o que a gente quer trazer, na verdade, também é trazer sabor para a mesa e também desmistificar. A gente recebe muitas pessoas que vêm aqui com um certo preconceito com a comida saudável, um certo preconceito com a comida sem glúten, vegana, vegetariana, e no final das contas ela acaba se rendendo ao tempero do The Food for Real. Sim, a experiência, eu acho que ela está na frente de tudo isso, sabe? É a experiência de poder ser incluída, a experiência de, olha, eu tenho restrição a tomate, tudo bem, nós fazemos a guacamole na hora, tira-se o tomate, a enzima do tomate não vai estar presente na sua guacamole, você vai poder comer uma guacamole. Então, acho que essa flexibilidade, a criatividade na cozinha, o sabor mais próximo, mais caseiro do que realmente as pessoas costumam encontrar por aí, ou que remete sempre à casa, né? As pessoas aqui, quando chegam, estão em casa, falam, pode ser o de sempre, ou pode ser aqui eu posso comer, ou sempre traz um amigo, porque aqui pode se trocar, pode se juntar, pode se... A gente já teve experiências, por exemplo, de pessoas que trabalharam juntos durante 5 anos e nunca puderam almoçar juntas. E vieram, almoçaram juntos, tiveram uma boa refeição e no final agradeceram a gente por ter, feito essa junção, né? Proporcionado essa experiência de duas pessoas que há 5 anos estavam um do lado do outro e nunca tinham conseguido ter uma boa refeição juntos, nunca conseguiam ter parado um tempo para poder olhar nos olhos e conversar e estar na mesma mesa, porque a mesa ela representa isso, né? A comida ela tem uma participação social muito forte na sociedade. Não é só a inclusão, não é só a parte social, ela tem ali realmente uma questão, remete a muita coisa, né? Remete a uma coisa familiar, remete a uma coisa... Sim, o aconchego, né? O compartilhar, o dividir, né? E é isso que nós vemos muito, em Portugal como um todo, né? Acho que é um costume muito forte daqui, mas aí ainda por cima com esse fator de que se pode trocar, de que se pode mesmo dividir as receitas e contar como se faz, as pessoas ficam muito contentes em chegar aqui. Na nossa mesa nós queremos as pessoas que tenham algum tipo de intolerância ou não, que tenham algum tipo de restrição ou não, que tenham algum tipo de alergia alimentar ou não. Recentemente nós fomos certificados pela APC, pela Associação Portuguesa de Celíacos, ou seja, somos um lugar seguro para consumo de alimentos sem glúten, né? Então, ou seja, os celíacos agora têm mais um lugar, né, em Portugal, e estamos super felizes por essa conquista, porque não é fácil, né? É quase que um laboratório a nossa cozinha. Mas é uma missão muito mais forte do que simplesmente levar a comida a essas pessoas, né? Acho que é a questão mesmo da inclusão de uma maneira geral, né? Nós estamos aqui trabalhando a ausência do não,
Não, você não pode, não, isso não é pra você, não, você não pode comer. E isso fica um pouco no backstage, né, digamos assim. Isso não é uma... A gente tem muita opção, por exemplo, de veganismo, a gente tem muita opção de vegetarianismo, mas a gente também tem uma ou outra opção com carne branca, mas... E a parte do glúten, a parte do vegetarianismo, a parte do veganismo, fica um pouco por trás, né? Porque, na verdade, na frente está a experiência, na frente está a pessoa que não tem nenhum tipo de intolerância e que vem aqui porque gosta da comida e não tem problema e se sente melhor quando come uma comida sem glúten. Ou seja, a parte da frente é a experiência, né? Que isso é que vai trazer a desmistificação, é isso que vai fazer com que as pessoas abram um pouco mais os olhos e fiquem um pouco mais atentas à alimentação, a ter uma vida mais saudável. A gente aqui tem muita opção vegana. Por quê? Porque a gente acredita que, mesmo que você não queira virar um vegano, mas se você tiver 3 refeições, né, na semana veganas, você já está ajudando o meio ambiente de uma maneira, assim, sem... Brutal. É muito importante que as pessoas comecem a entender que o planeta precisa que a gente ajude. Para isso, a alimentação passa muito. Em relação aos veganos, os produtos veganos em si, o que eu acho mais interessante que quando nós criamos foi realmente para trazer a textura do que não era o vegano. Por exemplo, nós temos o pão de queijo com queijo curado e temos o pão, aqui se chama pão de beijo, né, que é o pão vegano, que é uma textura muito parecida, né? Ele leva a mandioca também, ele leva a farinha da tapioca, de todas as variações que a mandioca tem, de farofa, de farinha de tapioca, de polvilho doce, polvilho azedo, que tudo é do mesmo legume. E nós trazemos aí essa releitura. Então, o vegano em si, ele tem uma experiência muito próxima do que ele tinha antes não sendo vegano. E isso traz um conforto. E apelando também para os legumes de estação, né? Apelando um pouco para o visual. A gente sempre se preocupa um pouco com as cores, com a cor do prato que vai ter. Até a nossa feijoada, que deveria ser um prato preto e branco, a gente bota um laranja, a gente bota um verde, ou seja, a gente se preocupa muito com o visual. As pessoas comem com os olhos, né? Sim. E os nossos pãezinhos passam um pouco por isso, que a gente usa sempre legumes de estação. Então a gente tem pãozinho roxo, pãozinho laranja, pãozinho amarelo. Sim, as pessoas falam, eu quero um pãozinho de mandioca. Tá, mas mandioca não tem agora. Eu quero um pãozinho de batata doce roxa, porque visualmente ele é... Mas não, ou seja, não conseguimos cumprir com... Ou seja, a experiência que a pessoa teve uma vez, ela vai sempre mudando por conta da sazonalidade do legume em si, né? Então aí é um pouco... É um fator também apelativo, né, para que as pessoas se sensibilizem com esse tema da estação, realmente, propriamente dita. A ideia de franchizar o The Food for Real partiu exatamente dessa ideologia que a gente quer extrapolar, né, a experiência e a inclusão social através da alimentação. O modelo que a gente criou aqui nesse espaço foi um modelo que a gente acredita que pode se expandir, né? Ele tem aqui um modelo, um potencial automático e, ao mesmo tempo, que possa ser uma coisa em escala, né? Ele é escalonável. E como a gente trabalha muito com produtos que são congelados, né? Produtos que têm uma durabilidade, apesar de não levar nenhum conservante, uma durabilidade boa, isso acaba também dando essa possibilidade de expansão. Sim. Crescemos um pouquinho, né? O The Food for Real aí tá virando adulto. Agora temos uma cozinha central em Entrecampos, onde nós expandimos um pouco mais nossa produção. Hoje nós temos 2 vezes por semana a fornada de pão, né? Que é uma coisa importante também, que faz parte da inclusão social, principalmente na cultura portuguesa, onde o pão está sempre à mesa e o celíaco ou alguém que tem algum tipo de intolerância ao glúten sempre tinha que se privar um pouco e a gente traz exatamente o pão para a mesa sem glúten, mas com sabor. E tem também, nós expandimos, agora começamos a fazer os bolos de aniversário, né? Para trazer o mais próximo possível aí pro celíaco, né? Quem tem realmente alergia alimentar ao glúten, possa ter essa experiência de um bolo de aniversário, por exemplo, de chocolate, como foi um que nós fizemos ontem de chocolate com recheio de frutos vermelhos. Aí não só com a questão do glúten em si, mas também do restante dos ingredientes, né?
Tem muitos celíacos que têm uma taxa de açúcar muito elevada, porque os produtos são extremamente industrializados e tudo que nós queremos é romper com essa barreira, realmente fazer uma releitura desse bolo de chocolate, né? Que é um bolo com açúcar, né, menos refinado possível, né? Ontem foi com açúcar de coco, por exemplo. E tudo que nós queremos é realmente que essa experiência seja diferente, ou seja, que de um simples bolo de chocolate não vire um problema, ou seja, que a criança, ou que o adulto, né, nesse caso, possa comer um bolo, um simples bolo de chocolate sem estar cheio de açúcar, sem estar com glúten, né? Nesse caso também não tinha nenhum tipo de lactose, da caseína do leite, a ausência aí de vários elementos inflamatórios, né, que poderiam causar uma intolerância, uma restrição. E é exatamente trazer a experiência para quem tem algum tipo de intolerância, né, para quem tem algum tipo de problema com glúten e para quem também não tem, né, que come um bolo desse e não tem ideia de que aquilo não tem glúten. Então, ou seja, a pessoa, às vezes acontece da pessoa acabar de comer e falar, olha, tudo que você comeu aqui não tinha glúten, ou era vegano. As pessoas às vezes desconhecem. Ficam abismadas, mas teve um cara que falou, o meu pode botar o glúten. Não pode botar uma pitadinha de glúten. Pode botar... Mas não é questão disso, ou seja, é realmente uma... A nossa filosofia de vida é a inclusão social através da alimentação, né? Isso que faz levantar todos os dias de manhã, é isso que enche o nosso coração de alegria. Por exemplo, nas nossas receitas, nós sempre tentamos usar o legume da estação, né? Apesar daqui do The Food for Real nós termos aí a marca registrada como brasileiros do açaí, né? Que vem de longe, da tapioca, que também vem de longe. Eu acho que aí é mais um fator social, né, de poder ajudar essas pessoas que estão aqui, chegar um pouco mais próximo do país de origem. E também mostrando o quanto esses alimentos são versáteis, sabe? O quanto eles também vieram para somar realmente na alimentação, né? O açaí, ele é super antioxidante, é um super alimento. E a tapioca é super versátil, né? Você pode fazer ela de várias formas. E nos workshops que nós fazemos, as pessoas ficam realmente muito impressionadas como que permeia aí várias receitas. E depois que se abre um pacote, você consegue fazer desde bolos a um simples crepe para se comer à noite. Quando eu penso que lá atrás nós pensamos realmente na inclusão mesmo dessas pessoas, sabe? Através da alimentação, e como que hoje ele já criou outros ramos, ele acaba incluindo as pessoas pelo estilo de vida, sabe? Pela experiência, muito mais além do que o glúten, que foi a ausência do glúten, que foi o principal estopim para nós montarmos o projeto, né? Enquanto especialista em sustentabilidade, assim, o apelo de ter a comida sazonal, né? De ter essa criatividade mesmo durante o mês da abóbora, fazer várias coisas com a abóbora. E os clientes perceberem isso e conseguirmos chegar mais longe dessa forma, né? Sensibilizando, conseguindo estender a experiência que eles tiveram no The Food for Real para casa deles, né? Para as pessoas que eles mais amam, né? Que é a própria família. Então, isso aqui que foi uma... E a gente recebe esse tipo de feedback. A gente tem exemplos de crianças que nunca comeram saladas. E com a granola salgada, ela começa a comer salada. Pô, isso é um ganho. Imagina a felicidade de uma mãe e a nossa de ouvir dizer que uma criança não comia salada, não comia legumes e começa a comer porque tem ali um elemento que faz sentido, que dá o sabor, que dá uma coisa diferente na vida deles e que começa realmente a transformar, faz parte da educação, faz parte da família. Ou seja, aí o nosso dia está ganho. Nós acreditamos que realmente podemos mudar o mundo através da alimentação, né? Ela traz sensações diferentes, ela te desperta sentimentos, ela te sensibiliza. A alimentação é um eixo central para uma vida de bem-estar de uma maneira mais ampla possível. Então, por isso que o The Food for Real existe. Estamos muito felizes em ter esse projeto, levar esse projeto a cabo, ainda mais aqui em Portugal. E pronto, esperamos espalhar isso o mais longe possível, quanto mais pudermos.